Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que são equipamentos obrigatórios em uma corrida de montanha, especificamente em uma ultramaratona de montanha. E outro assunto que a gente vai comentar aqui também, um pouco mais delicado, que foi as 21 mortes dos atletas durante uma corrida na China, certo? E para começar, antes da gente começar esse vídeo aqui, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, comentarem, dar aquele joinha, tá? E ativar o sininho para receber as notificações, que toda semana a gente está postando coisa nova, coisa muito legal, conteúdo bem interessante para corrida de montanha, corrida de rua, tanto exercícios quanto tudo que você precisa saber para se desenvolver em uma corrida e entrar nesse mundo aí de cabeça, tá certo? Vamos começar. Preparei algumas características, alguns apontamentos que eu vou fazer, certo? E o primeiro deles é para vocês saberem primeiro, para a gente começar, o que é uma ultramaratona, né? Bastante gente sonha em fazer uma ultramaratona, só que não tem ideia como faz, o que é, né? Talvez saiba o que é, porque já deve ter bastante gente, bastante conhecido aí que já é um ultramaratonista e está tentando empurrar aí ou trazer a galera para esse mundo também. Mas para aquelas pessoas que não sabem, eu vou falar primeiro o que é uma maratona. Uma maratona corresponde à distância de 42.195 metros, certo? E acima disso, se você fizer uma quilometragem acima dessa maratona, você já é considerado um ultramaratonista, tá? Mas tem os poréns, né? Com as pessoas que eu me relaciono, com meus amigos há muitos anos, nós ultramaratonistas, nós temos assim uma divisão, vamos dizer assim, que a gente considera um ultramaratonista que faz acima de 50 quilômetros. Então, se você fizer 43, por exemplo, você pode até se dizer um ultramaratonista, mas a gente vai ficar com o pé atrás, tá? Então, a gente limitou aí uma distância, uma brecha aí de alguns quilômetros a mais para a gente colocar essa meta aí de 50 km para cima para se tornar um ultramaratonista, tá bom? Quais são as características de uma ultramaratona? Eu vou passar bem rapidinho para a gente chegar no ponto principal desse nosso vídeo. A ultramaratona, você fica muito tempo exposto no clima, então a gente corre de dia, corre de noite, corre com chuva, corre com sol, corre com qualquer condição climática. É claro que desde que não afete a segurança do atleta, né? Então a gente já teve algumas provas que foram canceladas por conta do clima, mas se esse clima estiver chovendo, por exemplo, não afetar a segurança do atleta, não for prejudicial, a prova corre normalmente, como eu já corri em situações muito extremas e venci alguns desafios no meio da prova lá que foram bem interessantes para quem não está preparado psicologicamente e fisicamente para isso. Ia passar um perrengue aí, uma situação complicada, tá? Agora, outro detalhe legal de uma ultramaratona, legal não, né? Porque a gente sofre bastante, mas compensa. Muitas das vezes a gente não tem sinal de celular durante uma prova de ultramaratona. Isso é um detalhe muito legal, estou insistindo no legal. É um detalhe muito importante de falar, porque se você tiver algum problema durante a corrida, você não tem a quem recorrer. Então você vai ter que se virar praticamente e chegar num ponto de apoio mais perto possível, em algum lugar que você encontre o apoio necessário aí para você vencer esse obstáculo. Isso é um ponto que eu ia falar em seguida, que a maioria das ultramaratonas a gente corre sozinho, não por opção nossa, mas porque a prova exige isso, né? A prova vai distanciando os atletas, então cada um tem um ritmo, né? A menos que você corra com seus amigos, não, vou correr a prova inteira com você e tal e pronto. Aí é uma coisa, mas para quem vai fazer uma prova sozinha,
né? Então você passa por alguns atletas, você é ultrapassado por outros atletas, mas ninguém vai ficar colado a prova toda com você. É claro que tem algumas exceções que você faz tantos amigos durante uma prova que você termina junto. Mas a grande maioria das pessoas acaba ficando sozinha nessa parte. Então, se tiver algum problema, vamos colocar uma torção aí. Você torce seu pé descendo alguma trilha, você precisa de um apoio, você não tem esse apoio, né? Aí você quer chamar ajuda da organização, seu celular não pega. Então, qual que é o procedimento a se fazer, né? Então, na hora você vai escolher a melhor saída para você, né? Então você vai tentar ir para frente para ver, talvez você lembre qual a distância do ponto de apoio mais perto, né? Ou você volta sabendo que o ponto de apoio está bem perto de onde você caiu. Isso aí você vai definir, cada atleta define a sua saída aí dessa situação complicada de acordo com o que a prova está te mostrando, tá? Mas geralmente você vai ter que sair sozinho dessa situação e vai ter que vencer mais essa batalha, que faz parte de uma prova de ultramaratona. Então, além das bolhas, além do cansaço físico, mental, tem o risco de queda, tem o risco de você ficar sozinho literalmente, tá? É claro, se você se perder na prova é uma coisa, agora se você estiver no meio da trilha, uma trilha marcada, por exemplo, ou numa estrada, é claro que outros atletas vão te achar em algum momento dessa prova. Aí eles vão te levar ou vai chamar apoio mais próximo que eles estiverem, né? Então aí você consegue sair dessa situação. Eu já comentei, mas vou ressaltar mais uma vez. Você tem que estar preparado fisicamente e principalmente psicologicamente, tá? Ultramaratona não é para qualquer um, tá? Porque a prova exige muito, exige demais da pessoa. Como eu mencionei, vai correr sozinho, então você tem que ter um psicológico muito bem resolvido para você correr sozinho em situações extremas. Se você estiver de madrugada, no meio da mata, numa trilha, você vai ficar com medo muitas vezes, porque vai encontrar alguns bichos, né? E você tem que sair dessa situação, mas tem que estar resolvido psicologicamente. Não pode se perder nos seus pensamentos, ficar louco, ficar estressado, porque isso não vai adiantar de nada. Então a gente fala que o ultramaratonista tem que estar bem resolvido psicologicamente e também fisicamente, certo? Outro ponto muito importante: participar dos congressos técnicos de uma ultramaratona. Geralmente todas as provas elas são obrigatórias a participação do congresso técnico, né? Geralmente o pessoal faz depois da retirada do kit. Então você retira seu kit, camiseta, número de peito e já participa do congresso técnico. Nesse congresso a organização vai falar para você todos os detalhes da prova, todos os pontos de maior risco, todos os pontos de captação de água, todos os pontos de apoio, todas as características que envolverão essa prova, né? Desnível positivo, negativo, tudo. Então, é muito importante participar desses congressos técnicos e tirar as dúvidas se houver, tá? E outra coisa que eu vou falar, já linkando com o próximo item que eu vou falar, é levar kit de primeiros socorros. Tá? Todas as ultramaratonas que eu já participei foram obrigatórias a apresentação do kit de primeiros socorros, né? Você não larga se você não estiver carregando seus itens obrigatórios. Então eu trouxe aqui para vocês verem essa bolsinha de primeiros socorros, bem prática, 2 bolsos aqui, ó, certo? Cabe muita coisa nela e é ela que eu uso para carregar meus equipamentos obrigatórios. Equipamentos não, meu kit de primeiros socorros, né? Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui o básico que eu tenho na minha mochila, que eu levo tanto para corrida de montanha, quanto para uma caminhada, quanto para um rolê de bike, quando eu vou viajar, fazer um pedal mais longo, eu levo, porque sempre alguém cai, alguém precisa utilizar esses materiais. Então, primeiro, para fazer um curativo, a bandagem, né? Bandagem não, desculpa. Compressa.
Isso aqui é uma bandagem triangular que serve para muitas coisas, inclusive se você tiver alguma queda, quebrar um braço, serve para imobilização, tá? Para estancar algum ferimento, algum corte, tá? Ela serve como compressa também. É claro, pessoal, eu estou mostrando aqui, mas a gente tem que saber utilizar, né? Eu uso no meu kit porque eu acho importante, mas eu sei utilizar cada item do meu kit, tá? Antisséptico, se você se machucar, ralar, tiver que limpar seu ferimento. Esparadrapo, serve para tudo nessa vida tem que ter um esparadrapo. Aos alérgicos, antialérgico, se você tiver alergia à picada de abelha, muito importante ter no seu kit. Ataduras, essas ataduras aqui são menores, tá? Mas eu levo duas, não pesam nada, não ocupa espaço e ajuda muito a fixar algum curativo que a gente estiver fazendo ou fazer também usando o lugar dessa bandagem triangular, que aí você faz uma tipóia, alguma coisa do tipo, e você imobiliza algum membro que precisar, tiver alguma fratura, né? Alguma coisa, alguma torção, alguma coisa, você já usa a atadura para isso. E o principal, manta aluminizada, essa daqui chama cobertor térmico. Então muita gente aí fala vários nomes, mas a função é a mesma. Se você tiver que parar numa trilha, tiver precisando de socorro, você se abriga se enrolando numa manta térmica dessa daqui e ela vai te proteger até a chegada do socorro, certo? Esses são os itens obrigatórios esses são o kit obrigatório para você levar em uma ultramaratona. Esse kit aqui é visto em algumas provas que eu já participei, eles são cobrados, eles são vistos no momento que você retirar seu kit, certo? Aí você coloca na bolsinha, leva na mochila, lembrando que a mochila vai todos os equipamentos obrigatórios e você vai ter que correr o tempo todo com eles. Se você tiver sem algum desses itens obrigatórios, você está desclassificado ou tem alguma punição, aí depende da organização da corrida que você participar. Esse aqui outro item obrigatório, anorak ou corta-vento, tá? Muito importante levar, não só para te proteger de uma mudança de clima repentina, mas para você, como vai correr muitas horas, então você se abriga por conta da noite, por conta da chuva. Esse aqui tem um nível de impermeabilidade muito bom. Isso aqui é da marca da Decathlon, né? Me atende super bem, da Calend, tá? E é um item obrigatório também, você tem que carregar na sua mochila, tá? Então, para quem quer participar de uma outra maratona, tem que levar o mínimo de peso. Aliás, tem um peso mínimo que você carrega, que são os equipamentos obrigatórios, além da lanterna, que as corridas exigem, luva em algumas e gorro, para te proteger também. Todos os equipamentos obrigatórios, galera, são para te proteger, certo? Mas eu falo sempre para os meus alunos, para os meus amigos e para todo mundo que pergunta. Os equipamentos obrigatórios não são exatamente para você usar, mas se você se deparar com algum outro atleta, por exemplo, de outra modalidade, que o percurso passa no mesmo caminho que você, que a sua prova, por exemplo, está fazendo uma prova de 100 km e o cara está fazendo uma outra de 42, só que o cara está passando mal, está passando apertado, está precisando de algum desses itens obrigatórios que eu mostrei para vocês, vocês vão ajudar ele com o que você tem. Isso da mesma forma que ele vai te ajudar se você estiver passando apertado, certo? Então, a corrida de montanha é legal por causa disso, tem muita camaradagem no meio da trilha, na montanha, um se ajuda, aliás, um ajuda o outro, tá? E é muito interessante isso porque fortalece o nosso esporte, fortalece a união da galera e é isso que torna o nosso esporte muito bom, muito prazeroso, tá? É claro que uma ultramaratona nem sempre você vai estar dando risada, você tem altos e baixos e faz parte da prova, né? Para quem vai correr uma prova aí de 18 horas, por exemplo, vai passar por muita coisa. Então,
é bem interessante todo o processo de desenvolvimento numa prova. Agora, falando especificamente das 21 mortes que aconteceram na China. Eu levantei alguns dados com as reportagens que eu li, com os vídeos que eu vi, tá? Eu não consegui falar com alguém que já participou da prova, então não tenho esse relato para passar para vocês, mas eu tenho algumas fotos que eu vou disponibilizar também, tá? Vou falar algumas características da prova e o que eu acho. Era uma prova de 100 km que o pessoal estava participando, tá? 172 pessoas passaram mal, entre elas 21 morreram de hipotermia, ou seja, morreram de frio. Elas foram encontradas espaçadas, não estavam juntas, como eu te falei. A prova você corre muitas vezes sozinho por conta do ritmo de cada um. Então, essas 21 pessoas não estavam abrigadas nem com corta-vento, segundo a reportagem que eu li. Nem tinham outros pontos de abrigo, né? Talvez eles estavam muito expostos a esse clima extremo. Para quem conhece a Serra Fina, você corre na crista da montanha e se virar o tempo lá, você não tem saída, né? Ou você atravessa a montanha, ou você deita no chão e espera passar. É claro que agora se o tempo virar de uma forma que a temperatura caia muito rapidamente, você se abriga com um cobertor de emergência, com o seu corta-vento ou anorak, com a sua luva, com o seu gorro e tenta a sorte, né? Mas a gente leva o equipamento obrigatório justamente para isso, para a gente não passar apertado e se passar apertado, ter uma porcentagem a mais aí de sobrevida e ter aí uma segurança maior para tomada de decisão, né? Porque se você está numa situação extrema, você tem aquela visão de túnel, você quer sair o mais rápido possível dali, você se desespera e não pensa direito, certo? Os atletas lá da China, da ultramaratona lá da China, eles largaram de short e camiseta, tá? Eu não sei como que é a organização, se a organização disponibilizou num congresso técnico da previsão do tempo, não sei se foi um negócio que não era previsto, né? Mas se era previsto e não foi avisado aos atletas, é um erro que eu considero muito grave, né? Todas as provas, pelo menos a grande maioria, o pessoal passa a previsão do tempo, né? Já participei de algumas corridas que mudaram o percurso um dia antes da prova por conta de tempestade, certo? E é bem interessante isso porque a organização se preocupa muito com o atleta nesse sentido, para que não ocorra nenhum acidente, nenhuma eventualidade desse tipo que aconteceu lá na China, tá? Graças a Deus, aí 18 atletas desse grupo que eu falei, de 172 pessoas, conseguiram ser salvas a tempo, porque um dos atletas avisou a organização sobre o mau tempo, sobre o que estava acontecendo com alguns deles, e 18 conseguiram sair da situação o mais rápido possível, só que 21 não conseguiu, porque estavam muito longe um do outro, e quando a organização foi atrás, mandou uma galera atrás para fazer o resgate, já estavam em óbito, tá? Segundo a reportagem, foi 1.200 pessoas fazer esse resgate. A gente não sabe ao certo se é esse número mesmo, se é mais ou menos, mas segundo a reportagem foram 1.200 pessoas atrás dos atletas, tá? Agora, minha opinião, galera, pelas fotos, pelos vídeos que eu vi, a galera tava uma mochila mínima assim para correr 100 km, né? Não desmerecendo o desempenho da turma lá, de cada atleta, mas eu acho que não estavam levando o equipamento obrigatório, né? Que é um kit de primeiros socorros ou um agasalho para se proteger. Então, exceto um ou outro lá, só que estava na foto tá com corta-vento, mas é bem simples, tá? E eu acredito que a organização disponibilizou alguns pontos de apoio que os atletas acharam que não precisariam com uma mochila muito reforçada, né, e conseguiriam ir de um ponto ao outro o mais rápido possível, levando menos coisas na mochila, né?
Eu não sei como que é a organização lá, então não posso julgar eles. Mas eu acho que para uma prova de 100 km eles estavam mal preparados, com equipamentos, né? E infelizmente aconteceu isso. Eu espero que Espero não, tenho certeza que as organizações agora, numa prova de 100 km, entre outras provas também, né, provas de ultramaratona, né, acima de 50 km aí, vão mudar bastante em termos de segurança aos atletas, vão oferecer muito mais apoio aos atletas, né, vão pensar no suporte, no resgate de uma forma mais eficaz. Então, se você pensa que eu cheguei a pagar R$ 1.200 de uma inscrição. Então, se a gente pensa que R$ 1.200 é caro para uma inscrição de corrida, se você estiver precisando de um resgate de helicóptero para tirar você de uma situação extrema, você vai achar barato pagar R$ 1.200. Tá? É a sua segurança que você paga caro de uma inscrição. É o suporte todo que a organização te dá no meio da corrida, antes, durante e após a corrida. Então, galera, vamos valorizar as organizações. O que aconteceu na China foi uma fatalidade. Eu queria entender se a organização realmente não sabia dessa previsão do tempo, mas se sabiam foi um erro muito grave, mas que infelizmente pode acontecer, todo mundo está sujeito. Se a gente corre 100 km aí, que nem eu falei para vocês, a gente está muito tempo exposto a esse clima extremo e a gente tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente, tá? E os equipamentos obrigatórios que eu mencionei, eles fazem parte de uma lista de tantos outros equipamentos que a gente tem que carregar sempre para proteger a nós e aos outros atletas que estarão junto conosco nessa caminhada. Certo? Eu fico por aqui. Bons treinos.